Sítio Histórico de Itapina. O distrito de Itapina está localizado a aproximadamente 36 quilômetros de Colatina e você pode chegar lá de carro, de ônibus ou trem. Nós fomos de trem porque eu nunca tinha andado nele. Foram só 20 minutos, mas se você for de trem, lembre-se, a volta é só no fim do dia. Então, é melhor pedir algum amigo para te buscar. Em Itapina não tem estação. Então, a gente desce mesmo numa plataforma simples. Sobe uma ruazinha e já chegou. Itapina foi povoada por volta de 1910 por imigrantes europeus, especialmente italianos, alemães e sírio-libaneses. O conjunto histórico e paisagístico de Itapina foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo no ano de 2013. Nós encontramos um antigo morador muito simpático. Um senhor que foi dono de um bar a vida toda e hoje, com 92 anos e quase cego, fabrica tapetes de tirinha para vender. A erradicação do café nos anos 70 contribuiu fortemente para a decadência da vila. Felizmente, esse declínio acabou preservando o conjunto arquitetônico da vila. A principal rua de Itapina recebeu o nome de uma antiga moradora do local, Elisa Castiglione Rosa. Nela estão os principais imóveis que testemunham o movimento comercial de antigamente. Entre esses imóveis históricos temos um antigo hotel, que vemos logo que chegamos na estação. Sua arquitetura possui arabescos sobre os vãos e nos lembra da presença árabe na economia do lugar. Há muitos imóveis habitados e bem conservados, de estilos variados, como o ecletismo, o protomodernismo e o art déco. Um deles é o casarão onde viveu a escritora e dramaturga Virginia Tamanini. Ele foi restaurado pela Secretaria de Estado da Cultura para sediar o Museu Virginia Tamanini. Nascida em Santa Teresa, Virginia é autora do livro Carina, sobre a imigração italiana do Espírito Santo. Outros restauros importantes são a Casa do Val, a Casa da Parteira Perina Rognoni, que hoje é um centro de referência e memória do trabalho da parteira, a Igreja de San Antônio, uma capelinha que teve sua restauração inaugurada com um recital de canto lírico, e a Casa Carneiro, que voltou a ser habitada após o restauro. É incrível pensar que nessa pequena vila já existiu até uma revendedora de carros. Além do seu lindo casario, Itapina também abrigou o Fena Viola, Festival Nacional da Viola, que era realizado anualmente. Venha visitar Itapina e conhecer esse lindo conjunto arquitetônico. O Rio Doce. O Rio Doce é um curso de água da região sudeste do Brasil, que banha os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Ele tem cerca de 853 quilômetros de extensão e seu curso representa a mais importante bacia hidrográfica totalmente incluída nessa região. O Rio Doce nasce da confluência dos rios Piranga e Carmo, cujas nascentes estão situadas nos municípios de Ressaquinha e Ouro Preto, nas serras do Espinhaço e da Mantiqueira,
onde as altitudes chegam a 1.200 metros. Ele tem a sua foz no Oceano Atlântico, na localidade da Vila de Regência, no município de Linhares. Em Colatina, o Rio Doce tem quase 1 quilômetro de largura. E o pôr do sol sobre o rio é uma coisa muito linda. Tem também várias ilhas que o tornam mais bonito. A nossa cidade de Colatina deve o seu aparecimento a esse grande rio, pois os primeiros colonos italianos chegaram por ele, já que a navegação era o único meio de transporte até aqui. Agora vou contar uma coisa muito antiga. Entre Aimorés e Baixo Guandu, aconteceu há milhares de anos uma mudança no curso do rio. O mais provável é que houve ali formação de um vulcão há mais ou menos 700 milhões de anos. Há inclusive neste local uma grande fossa submersa, que pode ter sido uma das chaminés do vulcão e que foi inundada pelas águas do Rio Doce, formando ali um grande sumidouro. Um sumidouro é um lugar na água que puxa para baixo e as coisas somem. E o sumidouro do Rio Doce já levou muitos corpos de animais e humanos. Dizem que antigamente ali eram jogados corpos de pessoas assassinadas por bandidos cruéis. Em 2015 aconteceu uma coisa muito triste. Com o rompimento de uma barragem de rejeitos localizado na cidade de Mariana, a lama invadiu o Rio Doce e deixou os municípios que eram abastecidos pelo rio impossibilitados de usarem sua água. Em Colatina, todo mundo ficou sem água e várias espécies de peixes, invertebrados, anfíbios, répteis foram mortos pela falta de oxigênio no rio. Mas uma coisa linda que aconteceu no nosso município foi que muitas pessoas se juntaram e criaram o projeto Arca de Noé. Eles recolheram milhares de espécies do rio que foram colocadas em lagoas para depois serem devolvidas para o Rio Doce quando melhorassem as condições da água. E isso foi feito para a alegria dos peixinhos. Venha para Colatina e conhecer o nosso lindo Rio Doce. A estátua do Cristo Redentor. A estátua do Cristo Redentor, de braços abertos sobre Colatina, foi inaugurada pela administração do prefeito Paulo Stefanoni em 1975. Ela fica localizada no antigo Morro do Cristo, que hoje é chamado de Bairro Bela Vista. Ela foi construída pelo arquiteto, desenhista, pintor e escultor Antônio Francisco Moreira e era considerada na época a segunda maior estátua do Brasil, ficando atrás apenas do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. A sua construção foi iniciada em 1974 e ela tem 35 metros e meio de altura total. A altura da estátua sozinha é de 20 metros. O pedestal mede 15 metros e meio
e o comprimento de cada uma das mãos é de 1,80 m. Seu escultor era chamado de Mestre Antônio, e mesmo tendo construído 5 estátuas do Cristo, ele não acreditava em Deus nem em anjos. Mestre Antônio morreu pobre no ano de 1982, mas suas obras se transformaram em pontos turísticos das cidades onde foram construídas. No Espírito Santo, temos as imagens do Cristo Redentor em Guaçuí, cidade onde Mestre Antônio nasceu, em Mimoso do Sul e em Colatina. No Rio de Janeiro, ele fez o Cristo de Itaperuna e em Minas Gerais, o de Rio Novo. Juntos, os 5 Cristos do Mestre Antônio pesam 500 toneladas. Contam que durante as obras em Colatina, o pagamento atrasou e Mestre Antônio ameaçou explodir a estátua com dinamites. Outra curiosidade é que com a inauguração solicitaram à Igreja Católica a bênção da estátua. Mas o cônego Maurício de Matos declarou que não faria a bênção porque a prefeitura deveria ter priorizado o desenvolvimento do bairro e não a construção da estátua. A bênção só foi dada 29 anos depois, em 2004, com uma enorme procissão. Hoje, a estátua é um dos orgulhos dos colatinenses, que não reconheceriam a sua cidade sem o abraço do Cristo Redentor. A estação de trem e o trem de passageiros. Colatina é uma das pouquíssimas cidades do imenso Brasil que ainda tem acesso ao transporte de passageiros via trens. Muitos brasileiros ficam encantados pelo fato de nós podermos usar o transporte ferroviário e também com o tamanho do trem e a extensão da linha Vitória-Minas. Suas obras começaram em 1902 e a estação de Colatina foi inaugurada em 1906. Naquela época ficava onde hoje é a Praça Municipal. A segunda estação de Colatina, conhecida popularmente como Antiga Estação, foi inaugurada em 1949, mas os prédios só começaram a ser construídos em 1950, ficando prontos em 1958. Ela é composta do terminal de passageiros, que é um prédio lindo em estilo modernista. E do terminal de carga, que é um armazém. Eles formam o conjunto ferroviário do centro de Colatina. Além dos prédios que compõem este conjunto, temos ainda o antigo vagão, que fica estacionado atrás dos armazéns de carga. Ele foi doado pela Vale à Prefeitura de Colatina e é um memorial da história da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Durante 69 anos, o trem passou pelo centro da cidade, o que causou muitos acidentes e mortes. O colatinense Elzo Gama, um antigo comerciante da cidade, contou que uma vez um caminhão carregado com bois entrou na frente do trem de minério. O trem atropelou o caminhão e a carroceria partiu. Alguns bois morreram na hora, mas outros, assustados, entravam pelas lojas
Entravam por uma porta e saíam pela outra. E só dava comerciantes fechando as portas. Foi uma confusão tremenda. Em 24 de outubro de 1975, começou a retirada dos trilhos do centro da cidade. A linha férrea foi duplicada e uma nova estação foi construída fora da cidade, no atual bairro do Acampamento. Hoje, o trem de passageiros possui 2 horários. Às 9h28, o trem chega de Vitória e prossegue para Belo Horizonte. Às 17h59, outro trem chega de Belo Horizonte e prossegue para Vitória. Quando puder, faça uma viagem de trem. É lindo ver o Rio Doce passando ao nosso lado. E assim chegar e partir. São só 2 lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida. Milton Nascimento. O Mirante de São Pedro Frio. Que o município de Colatina é conhecido pelas suas altíssimas temperaturas, não é nenhuma novidade. Mas nossa terra também tem um cantinho de clima frio de montanha, situado a apenas 40 quilômetros da cidade. Para chegar em São Pedro Frio, o motorista deve seguir na BR-259, no sentido Colatina-Baixo Guandu. E cerca de 800 metros depois de passar pela Escola Agrotécnica Federal de Colatina, deve entrar à direita. Daí, seguir direto numa estrada de terra até chegar na vila de São João Grande e entrar à esquerda. Nos cruzamentos que surgirem pelo caminho, deve pegar sempre à direita até chegar à Barra de São Pedro Frio, que é o nome oficial do lugar. De lá você pode escolher ir para o Mirante ou para a Serra da Cangalha, que é o ponto mais alto de nosso município, com 900 metros de altitude. Nós erramos o caminho e fomos parar lá na Cangalha. E por pura coincidência, encontramos uma grande amiga, a senhora Luciene Goldner Bessigo, que produz deliciosos produtos sem veneno, chamados Sabores da Serra Família Bessigo. A casa de Dona Luciene é uma antiga escola reformada, e ao lado da antiga escola tem uma antiga igreja, que não é mais usada para missas. A igreja de São Carlos Borromeu, que foi um bispo da época de Santo Agostinho. Ela foi transformada em um depósito. Mas Dona Luciene faz questão de manter o altar sempre limpo e ornado com flores. De volta para o mirante, vamos encontrar várias quedas d'água, lagos e rios. O mirante tem 670 metros de altitude. E quando chegamos lá, vemos um mar de estradinhas bem pequenas e uma gigantesca vista verde bem na nossa frente. Do lado do mirante tem uma cachoeira incrível que cai retinha no paredão de pedra. Se você gosta de se banhar, existe a época certa para visitar São Pedro Frio, que é entre abril e junho, quando as cachoeiras e rios têm mais água e a temperatura é amena.
para as pessoas que amam a altura e esportes radicais. O Mirante de São Pedro Frio é um atrativo especial, porque ali pode-se praticar o rapel. Não deixe de visitar São Pedro Frio, mas não arranque as flores. Não tire mudas de plantas. E leve o lixo que você produzir com você, ok? O pôr do sol. No ano de 1969, a revista norte-americana Time elegeu o pôr do sol do município de Colatina como o mais bonito do estado e o segundo mais bonito do mundo. Bem, não temos registros que se possa comprovar, a não ser os nossos olhos. Toda beleza se confirma em cada entardecer de Colatina. Quando o sol se aproxima do horizonte montanhoso, o céu e o leito do Rio Doce se mesclam de dourado e vermelho e compõem um pôr do sol magnífico. Em 2014, o programa do Fantástico elegeu o pôr do sol colatinense como o terceiro mais belo do Brasil. Do norte para o sudeste, Colatina, no Espírito Santo, conquistou o terceiro lugar. Aqui em nossa pequena cidade, temos o privilégio de ver quase todos os dias essa intensidade de cores que vestem a cidade, com um manto de beleza inigualável. Diariamente, um pôr do sol lhe é oferecido para refletir e virar as páginas de sua vida. Use-o como um ritual. Revise-se. Repasse suas decisões e pensamentos e siga em frente. Baudelaire. E o Pequeno Príncipe, sozinho em seu planetinha, disse: um dia eu vi o sol se pôr 43 vezes. Quando a gente está muito triste, gosta de admirar o pôr do sol. E o homem perguntou: você está tão triste assim? No dia em que viu o pôr do sol 43 vezes? Mas o príncipezinho não respondeu. Antoine de Saint-Exupéry. Eu gosto da lentidão do pôr do sol. A gente pensa que vai ter tempo para tirar uma foto e, ao invés disso, já passou. Guido Fruscolone. As pontes. Em Colatina temos várias pontes, e 3 delas são sobre o rio Santa Maria. A Ponte de Ferro Agenor Alves, por onde o trem passava em direção a Itapina, foi construída em 1906. A Ponte de Ferro da Avenida Champagnat também é de 1906, mas parece que não era usada pela ferrovia. A terceira é a Ponte de Alvenaria da Avenida Rio Doce, que foi construída apenas para uso dos automóveis e pedestres. A mais famosa de todas, certamente, é a Ponte Florentino Avidos, que atravessa o Rio Doce e que foi inaugurada em 1928. Foi através dela que ocorreu a colonização da região norte do estado do Espírito Santo. Junto com a Avenida Beira Rio, o Rio Doce e o Pôr do Sol, ela forma o cartão postal de Colatina. O comprimento total da ponte, quando foi construída pela primeira vez, era de 682 metros e a largura de 4 metros. E no meio passava uma linha de trem, onde seria construída uma ferrovia que iria até São Mateus.
Porém, por questões políticas, a construção da estrada de ferro foi cancelada. E já que o trem não passaria mais nela, a prefeitura teve que retirar os trilhos e cobriu a ponte com tábuas de madeira. Assim, os veículos poderiam passar, mas só um de cada vez, já que a ponte tinha mão única e não tinha os parapeitos laterais. Isso tornou a travessia muito perigosa, tanto para carros como para pedestres, e cair dela não era novidade. O engenheiro construtor dessa ponte foi Oscar Machado da Costa. Ele era considerado o maior especialista brasileiro na construção de pontes. Para a construção da ponte, foram trazidas vigas metálicas vindas da Bélgica. E foi em nossa cidade que Oscar Machado inventou uma máquina chamada de dinossauro. Ela servia para transportar os pontilhões metálicos até os pilares da ponte e é usada até hoje na construção civil. A segunda ponte de Colatina teve sua construção iniciada em 1996, mas só foi finalizada em 2002, levando assim 16 anos para ser construída. Ela tem 760 metros de extensão e 23 de largura, e com ela o trânsito pesado de caminhões deixou de circular pelo centro da cidade. A ponte mais curiosa que temos no nosso município é a ponte inacabada de Itapina. Essa ponte foi idealizada na década de 1950, com o objetivo de melhorar a ligação com a BR-259. Sua estrutura é feita de concreto. Hoje, a estrutura da ponte é tida como um monumento, sendo utilizada como um local de observação para o Vale do Rio Doce. É um atrativo turístico para fotografias pela lindíssima paisagem natural à sua volta. As praças de Colatina. A primeira praça de Colatina foi inaugurada no dia 1º de janeiro de 1935, com o nome de Praça 22 de Agosto, em homenagem ao dia da nossa cidade. Ali foi o local da primeira estação ferroviária, que funcionou de 1906 a 1949. Na década de 1990 recebeu o seu nome atual, Praça Belmiro Pimenta Teixeira, mas todo mundo chama de Praça Municipal mesmo. Nela, além do chafariz central, temos ainda o prédio da Câmara Municipal. É a nossa praça de cidade do interior, pequena e aconchegante. A Praça Sol Poente foi durante muitos anos o principal centro de lazer e cultura de Colatina. O nome é em homenagem ao pôr do sol da cidade. Também considerada como parque, a praça está situada numa área de 20.000 metros quadrados. Dentro da praça estão situados símbolos remanescentes da estrada de ferro, como os prédios da antiga estação ferroviária e também uma antiga canoa que era usada para a travessia do Rio Doce até 1928. Você sabe o que quer dizer a palavra enrocamento? Eu também não sabia. Enrocamento é quando eles usam rochas como base para fazer um aterro. Em Colatina temos vários enrocamentos que servem para criar os aterros e as paredes de pedra que protegem a cidade das águas do Rio Doce.
O maior deles até hoje é o aterro para a construção da Praça Beira Rio. Essa praça tem uma das mais lindas vistas da cidade, onde podemos observar o Rio Doce, a Ponte Florentino Avidos e o nosso famoso pôr do sol. Um lugar que não foi contemplado em nossa série de vídeos, mas que não pode ser esquecido, é o nosso belíssimo mosteiro Santíssima Trindade. Inaugurado em 1994, ele abriga as Irmãs Clarissas, ou Segunda Ordem de São Francisco. Ali desenvolvem muitas atividades, como a restauração de imagens, a fabricação de produtos culinários caseiros, como pães, biscoitos e massas, a confecção e ornamentação de círios, velas litúrgicas e velas votivas, além da ordenação da casa, do jardim e do pomar. Com tantas praças lindas, Colatina é uma cidade que vale a pena ser visitada. Venha para Colatina conhecer nossos pontos turísticos, nossas praças, passear de trem, ver o pôr do sol e sentir muito, mas muito calor humano. A Escadaria da Diversidade. Oi pessoal, chegamos ao nosso último episódio. Até agora eu falei muito sobre a história de Colatina. Então hoje vou falar de uma coisa totalmente nova, mas que daqui a alguns anos vai virar história também. É a Escadaria da Diversidade. Esta é a Escadaria da Diversidade. Quer saber onde ela fica? Essa escadaria liga os bairros de São Vicente e São Judas Tadeu. E é nela que acontece um grande projeto de revitalização artística através da arte da azulejaria. Ela tem como inspiração a escadaria Selarón, que fica no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Esse projeto começou em 2021, através de recursos da Lei Aldir Blanc. E nesse momento, eles conseguiram fazer o primeiro lance de 30 degraus da escadaria. Ela possui 150 degraus. Então, tem ainda muito trabalho pela frente. Os criadores desse projeto são os irmãos Joelma e Joelson Gusson. E os pedreiros executores são os também irmãos Denis e Elton dos Santos. Eles botaram a mão na massa. Mas esse projeto só é possível por causa do imenso envolvimento da população, que doou restos de azulejos de obras e demolições, mostruários antigos de lojas, plantas, argamassa e areias, tijolos e materiais de construção em geral, e muito carinho e amor. O projeto artístico dessa primeira parte é composto basicamente das teclas de um piano estilizado em cada lado da escada. Para compor esse mosaico, foram utilizados azulejos antigos, porcelanato e cerâmica. E cada degrau foi criado separadamente a partir dos materiais disponíveis. Nas laterais, vários artistas se juntaram para pintar os painéis decorativos. E na frente, no pé da escadaria, temos a peça mais importante: um par de asas brancas, compostas de 82 pedaços de cerâmicas,
cortadas individualmente. Essa linda asa representa a liberdade do corpo e da mente. E também é um lugar que se pode tirar lindas fotografias. Você já tirou a sua? Temos ainda nesse painel frontal as peças especialmente criadas pela artista plástica Jacques Varnier. Além do patrocínio, a prefeitura também participou da revitalização do jardim, que ficou lindo, e as pessoas seguem plantando. A próxima etapa é finalizar o projeto da Escadaria da Diversidade, ornamentando os 120 degraus restantes, dando à cidade de Colatina a maior obra de azulejaria do estado do Espírito Santo. Mas, além da beleza, esse projeto também criou um ambiente novo e alegre. Revitalizou um lugar de conexão entre dois bairros, beneficiando centenas de pessoas que por ali passam todos os dias. Venha conhecer a Escadaria da Diversidade. É de graça e é de todos. Eu sou João e você estava ouvindo a minha voz. Siga o Instagram João Apresenta Escadaria da Diversidade.